Neste vídeo, um texto escrito pelo pastor João Jesse Júnior falando sobre a necessidade ou não do melhor preparo espiritual do obreiro cristão. O texto foi publicado no Jornal Mensageiro da Paz em abril de 1964. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Esta pergunta é algo de absoluta atualidade em meio ao movimento da Assembleia de Deus no Brasil. A qualquer lado que nos voltemos, estamos de braços com o problema que encerra sua resposta. No trato diário com os crentes, membros da igreja de que somos pastor, nos defrontamos constantemente com esta pergunta fatídica, acrescida sempre de outras que, impreterivelmente, a acompanham. Porque, à semelhança de todas as igrejas evangélicas em geral, nossa igreja não possui educandários para melhor treinamento de seus obreiros? Porque o ministério de nossa igreja é essencialmente leigo e às vezes em encontros fortuitos com crentes de outras igrejas evangélicas, notadamente com pastores ou missionários, vem-nos a pergunta indesejável revestida de outra característica, de outras intenções e ainda mais pessoal. Em que colégio o irmão fez o seu curso ministerial? Ou onde estudam os obreiros pentecostais brasileiros o seu curso ministerial? E nós, cabisbaixos, aturdidos quase sempre, nos furtamos à realidade pela porta falsa da evasiva. A nossa igreja é pobre e para manter colégios bíblicos não lhe sobram recursos. Temos nossas escolas bíblicas de curta duração que se prestam a ajudar aos nossos obreiros no momento. No futuro teremos, à semelhança dos pentecostais de todo o universo, os nossos educandários e etc. Mas estas evasivas não justificam nada diante da crua realidade que se manifesta a exigir uma resposta positiva em face à pergunta que nos serve de epígrafe e da necessidade realmente existente. Entre nós, é muito comum o acalentarmos-nos com Atos 4 e 13, em que se diz que os apóstolos Pedro e João eram homens sem letras e indoutos, que cursaram apenas aos pés de Jesus, que justamente é o melhor educandário espiritual que há, que nós, ao seu exemplo, não temos outros colégios senão o que eles tiveram e etc. Às vezes, nós que escrevemos estas notas, ficamos matutando a pensar: será possível que possamos atribuir a nossa incúria intelectual a Jesus? Assim fazendo, não estaremos blasfemando de sua augusta e bendita pessoa? E temos razões bíblicas para assim pensar, porque dele está escrito que a multidão se admirou de sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como escriba. Mateus 7, 28 e 29. Isto parece-nos significar que ele ministrou a sua doutrina com absoluto conhecimento de causa, que lhe dava segurança no falar, de modo a se dizer dele que nunca homem algum falou assim. João 7,46. Isto é, a nenhum dos mestres de Israel ouvimos falar à semelhança dele. Acreditamos que os mestres de Israel, ao ministrarem o ensino da lei, o faziam sempre arrinados na autoridade Moisés, usando sempre o seu nome, e daí talvez dando lugar às suas pessoais limitações, demonstrando que individualmente não dispunham da precisa autoridade para falar no assunto. Jesus, porém, em nome próprio, pois afirmou: eu e o Pai somos um. João 10 e 30. E por isso, ao falar em nome do Pai, não precisava de citar Moisés, nem se firmar na autoridade dele, porque pessoalmente
havia outorgado a lei a Moisés no Sinai. Portanto, falava com autoridade própria. Neste caso, ao atribuirmos a Jesus a nossa fraqueza intelectual, estamos atribuindo-lhe uma indefinidade vil, pois, ao justificarmos a nossa fraqueza de conhecimentos com o estudarmos aos pés de Jesus, equivale dizer que se não sabemos mais, se não temos melhor preparo, a culpa está com o nosso mestre que não nos ensinou. Entretanto, quando confrontamos o texto de Atos 4 e 13 com João 7 e 11, aliás, João 7 e 15, notamos que havia idêntico conceito entre os judeus, tanto com respeito ao mestre Jesus, como a seus discípulos. Mas, ao lermos Atos 6 e 10, ficamos sabendo que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então, observando a construção dessa frase, notamos que o sujeito está oculto e, deste modo, podemos perguntar: quem falava na ocasião? E a resposta nos vem prontamente: Estevão. Neste caso, os judeus ali reunidos não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Do mesmo modo está escrito que acima citamos, respeitando a Jesus que nunca homem algum falou semelhante a ele. Ou por este cotejo de textos bíblicos se pode perceber que nem o mestre, nem seus discípulos eram ignorantes à semelhança deste que escreve esta crônica, nem de muitas centenas de pastores pentecostais brasileiros. Outros sim, Pedro e João eram sem letras e indoutos. Entretanto, tais homens escreveram livros importantíssimos, de um dos quais, Evangelho segundo João, já foi dito por grande autoridade ser um extraordinário compêndio de teologia e ao mesmo tempo de filosofia divina jamais escrito igual. Perguntamos: a maioria absoluta dos nossos obreiros seria capaz de humanamente escrever algo semelhante ao que eles, esses indoutos, pescadores, escreveram? Não cremos. Talvez o amado leitor esteja pensando que eles não escreveram de si mesmos, mas foi inspiração do Espírito Santo? Aqui entra uma outra questão, que é a do modo como se verificou a inspiração, que não comporta neste artigo, nem nos propomos descrevê-la, mas por qualquer das hipóteses, o milagre da inspiração não lhes ensinou a ler o mundo, o grego. Eles sabiam falar e escrever corretamente e, portanto, Deus o usou para escrever o que escreveram. Neste caso, em que consiste o problema do motivo de admiração dos rabinos? Justamente em saberem que eles não haviam cursado nenhum de seus colégios e faculdades, não sendo por eles formado, mas tinham o conhecimento de que eles haviam estado com Jesus, isto é, haviam estado 3 anos ou mais estudando aos pés de Jesus, e a ousadia que manifestavam ao falar era fruto do ensino que eles haviam recebido. Isto parece-nos que, embora indoutos quanto aos cursos ministrados nas faculdades judaicas de então, eles eram formados na faculdade dirigida por Jesus, mestre dos mestres. Portanto, não eram ignorantes ou incultos, como muitos de nós o entendemos, procurando com isto acobertar a nossa própria fraqueza espiritual. Eles estudaram com Jesus e, com o curso feito em sua faculdade, eles saíram para assombrar o mundo com a pregação do Evangelho. Alguns motivos que impõem melhor nível intelectual. Quando pensamos, por exemplo, no angustioso problema de liderança de que necessitamos, a fim de não virmos a perder as vitórias até agora alcançadas, vem-nos à memória os ilustres varões de Deus que peregrinaram entre nós, cujos nomes exornam as páginas de nossa história.
Gunnar Wingren, Samuel Nistrom e Nels Nelson, todos de origem estrangeira, cujas palavras ainda são acatadas entre nós, mesmo tendo os três já entrado na glória. Grandes homens de Deus e grandes líderes foram eles entre nós, mas infelizmente não prepararam elementos capazes para substituí-los na liderança deste grande movimento. Trabalharam como heróis e lideraram com sabedoria, mas falharam em não se preocupar com os seus substitutos. Aliás, reconhecemos os esforços feitos pelo último deles, o irmão Nelson, que projetou alguns elementos no seminário de nossas igrejas, quem sabe com o propósito de ligar-lhes a liderança que esteve sobre os seus ombros, mas ao contrário do que esperava. A proporção que os via crescer em projeção, os via com tristeza crescer também em exaltação. Ao invés de crescerem em humildade, que é a primeira qualidade requerida de algum líder espiritual, por que isso? Faltou a esses vultos de nossas igrejas os conhecimentos, a cultura necessária à liderança. Eles, por ignorância, confundiram mundanismo e despotismo espiritual com liderança. Se esses distinguidos irmãos houvessem sido treinados intelectualmente em tempo oportuno para o preparo espiritual, obtivessem os conhecimentos indispensáveis à execução com plena eficácia do ministério pastoral, outra seria a face da apologia a seu respeito. Nós, os pastores e evangelistas que militamos no serviço do Senhor, nos sertões de nossos estados, quando ocupados nos nossos labores, nos meios a que estamos servindo, sentimos-nos à vontade, porque somos cercados de um povo cujo grau de cultura é semelhante ao nosso e, em alguns casos, somos em nossos locais os maiores expoentes da cultura. Porém, esta nossa posição se torna insustentável e nos sentimos pouco à vontade quando nos visitam pessoas formadas ou quando temos que tomar parte em reuniões nas igrejas da capital, onde há pessoas cultas, ou somos forçados a participar de cerimônias conjuntamente com obreiros de outras denominações e etc. E às vezes chegamos a fugir de tais oportunidades, nomeando muitas vezes a um membro da igreja, alheio ao ministério, mas por ter melhor grau de cultura para nos representar. Quem pode negar essas duas verdades? Quantas vezes acontece que as nossas são as maiores igrejas onde existem e, no entanto, ao invés de serem apresentadas ao público como cabeças, sempre, invariavelmente, são apresentadas como caudas devido à ausência cultural de seus pastores? Há alguma vantagem nisto? Absolutamente nenhuma. Isto não é humildade de nossa parte, e pelo contrário, fruto da nossa fraqueza cultural. Aliás, neste sentido, a perspectiva de outros grupos pentecostais já existentes entre nós, nisto em breve estarem brilhando por meio de um ministério melhor treinado do que o vosso, que pelo tempo e pelo número já deveríamos ocupar uma posição melhor definida em nosso meio evangelizado pátrio. Muitas são as desvantagens apontadas por aqueles que se opõem entre nós à existência de colégios para treinamentos de obreiros. Alegam uns que os novos obreiros que passarem por tais colégios virão depois desprezar e meter a ridículo aos velhos obreiros que militam no ministério há tempo, sem haverem tido a oportunidade que eles tiveram. Acreditamos ser isto absurdo. Aqueles que estudaram melhor terão melhor conhecimentos de ética cristã, prática e teórica, e por nenhum motivo serão levados a zombar ou menosprezar aqueles que os precederam no trabalho. Pelo contrário, saberão melhor dar-lhes o valor que eles têm. Aos que dizem que a cultura é inimiga da espiritualidade.
que os obreiros que estudaram em colégios serão frios, igrejas por eles servidas perderão a espiritualidade e se tornarão semelhantes às demais denominações, completamente sem avivamento. Acreditamos ser este outro argumento improcedente, porque Paulo foi um grande expoente da cultura em seu tempo. Levi Petrus é formado em teologia e centenas de ilustres servos de Deus em todo o mundo militam nas fileiras pentecostais, formados em teologia, e mantêm viva a chama do Pentecostes. Sim, tão viva e tão fervente quanto nós aqui no Brasil. Ademais, tal argumento tende a confundir espiritualidade com ignorância, o que é decididamente um perigo feio. Entrarão os obreiros formados diante de Deus por isto, devido ao nome de Cristo, e pois tornam culpados gerais nas cochilas, nos pântanos, a gelizar a semelhança dos que fazem os leigos? Depende, se eles forem chamados por Deus, entrarão. Se pelo contrário, farão o mesmo que estão fazendo muitos leigos ultimamente, incluídos no ministério sem serem chamados por Deus, que apenas querem receber o sustento, comer e dormir, contar anedotas e passear. Entretanto, não se cogita de formatura de obreiros, e sim de treinamentos sistemáticos de modo a fazê-los falar corretamente a língua do país, ministrar toda a doutrina bíblica de que a igreja precisar, sem ficar exclusivamente falando anos após anos as mesmas coisas à igreja. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, conforme é comum entre nós. Eis tudo. Treinamento sistemático nas doutrinas bíblicas em geral e conhecimentos necessários à apresentação de tais doutrinas à igreja, de modo que, mesmo sem serem formados, sejam obreiros capazes, que não tenham do que se envergonhar, que manejem bem a palavra da verdade. Eis a premente necessidade entre nós, e as escolas bíblicas, como realizadas desde há muito tempo, são suficientes? Infelizmente, somos forçados pela lógica a dizer que não. Porque ministrada somente no que respeita à doutrina, sem qualquer método lógico e consentâneo, a única virtude que se tem tido nas nossas reuniões de estudos bíblicos para obreiros tem sido a de promover ao consagramento e à comunhão entre os obreiros da região onde são localizadas. Sabemos de obreiros que durante anos seguidos vêm assistindo às escolas bíblicas e nem por isso progrediram, porque a falta de método os leva a considerar o ensino. E se ali comparecem, é para recordar o passado, passar uns dias fora de responsabilidades pastorais, enfim, descansar um pouco, porque dizem que quando alguns ensinadores se levantam para falar, já sabem de antemão o que ele vai dizer. É sempre a mesma coisa dos anos anteriores. Além disso, nós mesmos já assistimos a Loures em 2 horas falarem acerca de 6 instrutores para apenas ministrarem algumas fracas experiências com as quais estamos lidando cotidianamente. Outro serviço que se nos antolha é o serviço missionário. Temos ouvido a vários jovens tremendo e chorando, verdadeiramente sacudidos pela chamada de Deus, para acudir aos pagãos que de todos os países do mundo clamam. Dai-nos luz, dai-nos luz, confessarem francamente: Pastor, sentimos que Deus nos chama, sentimos que é o nosso dever ir, mas não nos atrevemos a ir sem o necessário preparo intelectual. E eles têm razão, pois as nações pagãs já começaram a rejeitar os missionários leigos há alguns anos, 3 anos mais ou menos. Lemos alguma revista pentecostal que o governo da Libéria deliberara
não mais conceder visitas de estudos ao país dos novos missionários que não portarem títulos acadêmicos, porque tais missionários em nada poderão ajudar o país no tocante à educação cultural do povo. Mais ainda, com o progresso que se denota no terreno cultural em nosso país, daqui a alguns anos, as igrejas nas cidades grandes, notadamente nas capitais, estarão sem pastores, porque os leigos de nossa marca, por exemplo, que sendo leigos, não perderam a consciência da realidade por força desta circunstância, terão que se refugiarem nas fazendas, nas igrejas rurais, porque não se atreverão a se defrontar cotidianamente com uma igreja constituída de homens e mulheres cultos. Todos com nível cultural superior ao deles e com uma mocidade estudiosa exigente por maiores conhecimentos que eles não poderão ministrar. Haverá, por certo, atualmente, quem se atreva a querer condenar tal sentimento, caso ele venha a existir e venha até a compará-lo à predição de Paulo constante em 2 de Timóteo 4, 13 e 4 e etc. Mas convém, antes de assim proceder, atentar bem para o texto e seu contexto, a fim de notar que ali não se refere propriamente à cultura, e sim à apostasia dos últimos tempos, pois estão dito que não suportarão a sã doutrina, que se recusarão de dar ouvidos à verdade, que se entregarão às fábulas e por estes sentimentos cercar-se-ão de mestres que ensinem segundo as suas próprias cobiças. Isto não significa jamais o desejo de ouvir a doutrina exposta fielmente numa linguagem simples, porém controlada de acordo com as regras que regem a língua que falamos, e também exposta por uma mente capaz de pregar toda a doutrina e somente os rudimentos da doutrina, Hebreus 6, do 1 ao 3, conforme é tão comum entre nós. Porque os crentes das nossas igrejas, muitos deles crendo-se mais espirituais do que são os membros das igrejas pertencentes às outras denominações, tratam os seus pastores de modo diferente do que fazem aqueles? Nas igrejas das outras denominações, podem-se ver com que respeito, com que consideração são tratados os pastores. Entre nós, pelo contrário, os pastores são tratados como fulano, o Chico, o Zezinho, o Dico, o que sem nenhuma dúvida é uma desmoralização por desvirtuar o valor do ministério cristão no trato à personalidade do obreiro. Mas por que assim acontece? Justamente devido a reconhecerem que nós, os pastores das Assembleias de Deus no Brasil, somos todos leigos, não havendo em nós qualquer característica intelectual que nos destaque deles. Por que consideramos ser este o motivo que causa este deslustre ao nosso ministério? Presidente, porque os mesmos membros de nossas igrejas, que nos tratam a nós, seus pastores, de qualquer modo, ao se encontrarem com os pastores das outras denominações, se desfazem em cortesia para com os mesmos, dando-lhes o melhor tratamento que podem? Direis que isso é apenas motivado pelo fato do encontro? E como se justifica não fazerem o mesmo para com os nossos obreiros de outros estados quando nos visitam? Porque entre nós há como que uma fobia quanto ao ministério, de modo a muitos elementos chegarem ao extremo ridículo de se incompatibilizarem com seus pastores, por não os apresentarem em convenção, nem os recomendarem às igrejas para serem consagrados para pastor no ministério? Sim, porque se verificam frequentemente entre nós estas anomalias? Será por haver entre nós uma supervocação para o ministério da palavra? Francamente, não cremos ser isso assim. O que compreendemos é que, cientes de que, com qualquer grau de instrução, nós consagramos elementos para o ministério e por suporem
que o ministério seja uma ocupação fácil, então, ao invés de considerar o que se diz em Hebreus 5:4 e Mateus 9:38, ocorrem entre nós elementos de todos os tipos, inclusive cegos, aleijados, mancos, querendo ser pastores. E o pior de tudo é que nós, às vezes, fugindo ao critério estabelecido pelo Espírito Santo em 2 de Timóteo 1:1, transigimos, em alguns casos, e introduzimos no ministério cristão elementos que vão servir de zombaria ao Evangelho e, portanto, a zombaria ser causada por motivo justificado. João Jessey Júnior, 1964. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.